Bom, galera, vou fazer um vídeo para recordar o que a gente falou sobre organização de banco de dados, né? Isso é uma planilha pronta, né, que acho que o Diego disponibilizou para a gente. Então praticamente ele já organizou já de maneira mais adequada a planilha, com exceção desses amarelos aí, mas eu compreendo que os amarelos estão com fórmulas, né? Então ele estava só alertando aí que existe uma fórmula aí na planilha. Então ele classificou o indivíduo através de numeração, e aí, como a gente conversou na aula, a ideia é de colocar comentários nas variáveis para que a gente lembre, né? Obviamente essas variáveis elas são comuns à educação física, então a gente já sabe, mas por exemplo, aqui nessa planilha específica não tem nenhuma, talvez aqui, qualidade do sono, ele ter especificado qual foi o instrumento que ele utilizou para ver a qualidade de sono, se houve um instrumento ou se não houve, se foi só uma pergunta. Mas a classificação da PA talvez especificar qual que é, qual que é o critério, né, que ele utilizou como referência. Então, basicamente, é você colocar o rótulo para você não esquecer que variável é aquela que você está codificando. Você poderia estar colocando o nome simplificado, né? E aí essa simplificação do nome às vezes confunde e às vezes a gente tem dificuldade. Por exemplo, que ansiedade e depressão poderia ter colocado assim, ó, ans, dep, drep, ou depre, né? Para ficar um pouco menor, né? Uma variável pequena que fica com... Ela está travada, ele travou a célula, então não consigo mudar. Vou ter que destravar aqui para poder conseguir modificar a, a variável. Na verdade, ele colocou quais são os valores que a planilha aceita. Ele colocou no cabeçalho também. E aí foi um erro que ele cometeu. Então, a primeira linha a gente usa como rótulo da, da, daquela variável que eu coletei, né? Daquela, da variável que eu coletei. Então, para cada variável eu tenho uma coluna e, e agora vou voltar a ensinar como que eu faço para delimitar a célula, né? Então, a primeira coisa que eu vou lembrar é que esse campo dados aqui é um campo muito importante para fazer esse tipo de limitação, né? Ou de validação do que foi colocado dentro da célula, né? Então, se eu quiser aqui, no caso da classificação, fazer com que eu evite de colocar valores errados, né? No caso aqui é uma fórmula, né? Ele colocou uma fórmula, ele não está nem exibindo a fórmula aqui em cima, mas se eu mandar exibir a barra de fórmula, vai aparecer a fórmula aqui. Ele fez um if, com vários ifs dentro, né? O que a gente chama de if aninhado, e aí ele consegue classificar o MC. A gente já mostrou como é que faz isso lá no SPSS, que para quem não tem um conhecimento básico de programação, é até melhor usar o SPSS, que ele é mais intuitivo do que o Excel, que você tem que fazer na mão. Mas de qualquer forma, as duas opções elas são válidas e verdadeiras. Bom, então vamos imaginar aqui que eu queira limitar um valor de uma célula, né? Qual que é? Eu sei qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, e em situações raríssimas esses valores eles se alteram. Então, nível de atividade física parece que são três níveis, né? Sedentário, ativo, muito ativo, não sei como ele declarou aqui, mas eu vou tentar marcar a primeira linha, Shift Ctrl setinha para baixo, ele vai marcar todas as células digitadas daquela coluna, exceto a primeira linha, né? Aí eu venho em dados, aí eu venho aqui em validação de dados. Quando eu clico em validação de dados,
ele já tinha feito, né? Então já vai aparecer alguma informação aqui. A gente vai colocar em configurações, no caso aqui é um número inteiro, né? Ele está pedindo para ignorar em branco, célula em branco, então ele vai sempre ignorar, mas eu poderia colocar aqui, ó, tirar, que ele não vai ignorar a célula em branco, ele vai informar que a célula está em branco. Os dados está entre o mínimo de 1 e o máximo de 5, o máximo de 3, aliás, 3. Ok? Então, aplicar alterações a todas as células com as mesmas configurações. Então, as células que tiverem a mesma configuração, ele vai aplicar todas. Mensagem de entrada. Então, tem uma mensagem de entrada aqui que ele já colocou aqui, ó. Título autodeclarado. Então, a pessoa se autodeclarou, né? E a mensagem de alerta eu posso colocar aqui, ó. Leia o rótulo. O rótulo da célula. Sei lá, posso colocar qualquer mensagem que eu quiser, etc. Então, dou OK. E aqui, se eu tentar entrar com a célula 5, ele vai me dar uma informação que, ó, esse dado não faz parte do conjunto, né? Então, eu coloco 1. Então, essa é uma forma de você evitar o erro de digitação durante a codificação das células. Bom, eu vou agora fazer outra coisa que a gente comentou na sala, que é... Eu vou marcar tudo que ele fez isso, aí eu vou tirar o rótulo desse intervalo que ele colocou como um intervalo verdadeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou tirar, ele vai zerar, né? Eu vou dar OK, pronto. Então agora eu acho que eu já liberei aqui, ó, tá liberado. Bom, se eu tiver já digitado a planilha e agora eu quero fazer a validação dos meus dados e sei que aqui eu sei que aqui nessa coluna só pode ter 3 valores, então eu vou fazer a mesma coisa. Shift Ctrl setinha para baixo, ele vai marcar todas as células, né? Eu venho aqui em validação, coloco qualquer valor, número inteiro, tiro o ignorar em branco, entre 1 e no máximo 3, ele vai achar que está validado. Ok. Feito isso, eu vou pedir agora para o Excel circular dados inválidos. Ó. Ele está processando. Vai demorar um bocadinho. Demorar um bocadão, né? Nossa Senhora, meu Deus. Com essa demora é mais fácil procurar, né? Uma planilha pequena é mais fácil procurar do que esperar o Excel processar uma coisa tão básica, né? Mas meu computador não está muito católico, então talvez para ele esteja complicado fazer isso. Talvez o de vocês não esteja tão problemático quanto o meu. De qualquer forma, vocês viram na aula, ele vai circular o 22, vai circular o 11. É porque ele tem vários, né? Ele está procurando todos os valores, talvez aí digitados de maneira equivocada. E aí, como eu falei na aula, ele está circulando o rótulo porque ele indicou o rótulo também como algo, como se fosse uma célula normal. E ele colocou o intervalo que ele especificou como um intervalo válido para aquela célula. Então, aqui no exemplo, no nível de atividade física, ele circulou o 22 e o 111,
E aí mostrou para a gente, ó, esses valores eles estão fora daquele padrão que você estabeleceu como padrão correto, tá? A outra forma de você fazer isso para um banco de dados pequeno é você acrescentar um filtro e nesse filtro você mandar o Excel ordenar menor para maior e maior para menor. Então você vê aqui que tem duas, ele indica aqui, você pode ver que aqui não vai aparecer, ó, mas aqui tem alguma coisa errada nessa célula, talvez um espaço. Ó, tem alguma coisa errada aqui nessa célula, que ele está indicando que tem um erro, né? Ou a célula está configurada errada dentro do intervalo, tem alguma coisa estranha nessa célula aqui. E aí eu venho, vou limpar os dados círculos de validação, tirei, e aqui eu posso corrigir. Eu confiro lá o 25, o 25 é 1 e aqui é 2. Né? Ok? Então essa é uma forma de você validar seus dados. Né? Nessa aula também, na primeira aula nós falamos de obter dados a partir de arquivo CSV, utilizando aí o texto para coluna. Nós também mostramos como é que funcionava esse texto para coluna. Na aula de hoje, na aula de ontem, aliás, nós também mostramos como utilizar esse texto para coluna no caso de planilhas como essa aqui, ó. Vamos ver se está aqui gravada aqui. Abrir, que foi a planilha do... Eu não sei se ela está aqui, mas vamos ver se está. Que foi a planilha do... Tá não. Do Sid Clay, que ele mostrou pra gente, né? Mas de qualquer forma, só para lembrar aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, pressão arterial, né? E a pessoa tivesse feito assim, ó, 120 por 80, que é muito comum as pessoas tabularem assim. Se você quiser dividir essa fórmula, essa coluna, e o dado ficar colunas separadas, você vem aqui em dados, texto para coluna, ele vai abrir essa janela, aí você vai colocar, ao invés de delimitado, você vai colocar a largura fixa, e aí você vai estabelecer aqui, ó, o x, eu vou separar o x, né, que não precisa de ficar, vou dar um avançar. Então ele vai criar 3 colunas, ó. Essa aqui eu posso apagar, que não vou precisar, e aqui eu separo, paz, pad. Opa, apaguei sem querer. Beleza? Então é isso, moçada. Essa é uma forma aí de você tabular esses dados e organizar seu banco de dados de maneira mais coerente. E como eu falei em sala, né? É importante que vocês tenham tudo tabulado inicialmente e antes de fazer qualquer análise, verificar as inconsistências do seu banco de dados, para que vocês não tenham trabalho dobrado. Valeu? Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.